Capítulo 31 – Servir sem especular. O servidor que especula perde a graça de ser útil aos que sofrem. Aquele que dá e tem prazer em ser agencioso, diminuindo a quem recebe, atrofia a própria caridade no coração. A sindicância pode ser um ponto de partida para o comércio. Ante a caridade, porém, ela perde o sentido por ser difícil uma seleção feita com critério, se não com justiça, nas linhas que o amor determina para a nossa vida. Temos a infeliz pretensão de confeccionar ficha das misérias e não dos valores humanos. E se isso nos agrada, estamos envolvidos nas mesmas calamidades. Quando amamos determinadas criaturas, não especulamos sobre suas reais necessidades. Investigamos, sim, as vidas daqueles que chegam até nós pelo imã de pretéritos compromissos a ponto de os deixarmos em pior condição da que estavam, e por vezes sem o necessário para viver e ainda com a moral abalada pelas nossas exigências. Tu que repassas alguma coisa aos outros e que, pela sindicância, podes deixar de ofertar, pensa bem, e se essa pessoa fosse teu filho, pai, mãe, irmão ou parente? Será que o teu procedimento seria o mesmo diante de todos, sem distinção, no caso de ligações pelo sangue? Exigimos muito quando isso nos convém e cedemos com o mesmo exagero às pessoas do nosso convívio. Lembremo-nos do filho pródigo. Foi dado a ele tudo quando voltou, sem se especular sobre o que ele fizera, sem se lembrar das suas extravagâncias. Mas o irmão que ficou, que já recebia o calor da família, mesmo assim demonstrou o seu ciúme, revoltando-se contra os pais por uma simples dádiva a mais que o outro recebera. Suprimamos a averiguação das vidas alheias, sejam quais forem as circunstâncias. Isso a nada nos leva. Se Deus fosse fazer a nossa ficha para avaliar o que temos a receber de suprimento divino, será que teríamos o direito a tudo o que nos está sendo concedido pela bondade superior? Se estivesses fazendo uma investigação da tua própria vida, sem saberes que eras investigado, será que a tua consciência liberaria alguma dádiva a teu favor, pelo teu procedimento, pelo que és e pelo que ainda não podes ser? Quando és assaltado por ladrões, deseja que eles sejam corrigidos nas prisões, nos calabouços. Muitos pedem pena de morte para os assassinos, mas, em se tratando de um filho, um pai, marido ou mulher, imediatamente mudam de ideia, gritam pela justiça a que todos têm direito e põem os homens da lei a trabalhar pela liberdade do infrator. Na verdade, todos os que são condenados à morte por leis cuja severidade destoa da amorosa energia das leis divinas, os perseguidos pela política e os esquecidos nos depósitos de presos, são como nós, seres humanos que têm pais, filhos, irmãos, marido ou mulher, que foram feitos iguais a nós, em que pesem os crimes que tenham cometido sempre por ignorância. Nisto não queremos pensar, somente cuidamos do caso quando ele arde em nossa pele. Jesus tratou disso com todo cuidado, dizendo que se amamos os que nos amam, nada de especial fazemos. Mas faremos muito de especial se amarmos os que nos odeiam, se orarmos em favor dos que nos perseguem e caluniam. Façamos isso, ou pelo menos comecemos a fazer. Aí sim estaremos operando em nós uma transformação, uma cirurgia moral para depois amarmos sem especular a quem devemos amar. Neste capítulo 31, Servir sem especular, eu diria que a essência desse texto está resumida nos 2 ou 3 capítulos iniciais. Ele utiliza alguns termos não muito comuns para o tema, como a especulação, agenciamento e sindicância. No entanto, essas 3 palavras remetem ao mesmo sentido, que é o de investigar antes de escolher, dar preferência a alguém que tenha preenchido certos requisitos ou mesmo alguém que seja pertencente a algum grupo fechado e específico. Independentemente do termo utilizado, o sentido delas está relacionado à frase fazer o bem sem olhar a quem. Uma questão típica que sempre vem à tona nesse caso é aquela de dar dinheiro a pessoas nos faróis, por exemplo. Já vi algumas abordagens interessantes, como a de carregar sempre algum mantimento no carro para oferecer sempre que abordado, mesmo que seja um pacote de bolachas ou a sobra do almoço que você pediu para embrulhar.
Seja como for, a questão do texto é aquele típico julgamento de se eu der dinheiro, a pessoa vai usar para comprar drogas ou bebida. Eu sei que fazemos isso, pois eu mesmo já o fiz e, sinceramente, me questiono sempre que vejo uma situação dessas sobre o certo a fazer, sobre o porquê de julgarmos tanto. Enfim, o grande problema é que vivemos em um mundo com tantas maldades e malandragens que já partimos do pressuposto que pode ser alguma enganação e, como diz o texto, temos a infeliz pretensão de confeccionar a ficha das misérias e não dos valores humanos. Ou seja, em português claro, já analisamos a pessoa de cima a baixo e emitimos um juízo de valor, antecedentes criminais e vai saber mais o que, mas sempre olhando para a aparência, que em geral não é das melhores, o jeito que a pessoa fala, etc. E aí, julgamos se aquela pessoa merece ou não. Nem nos preocupamos em detectar qual a real dificuldade daquela pessoa ou tentar imaginar qual a sua história. Afinal, nem dá tempo, não é? O farol é rápido e vão começar a buzinar. Pois é, na verdade acredito que fugimos a esta situação, pois ela nos incomoda. Mas vamos continuar. Será que para atender às nossas reivindicações, nossos pedidos em nossas orações, a espiritualidade também levanta a nossa ficha corrida? Será que ela é tão ilibada assim que nos dá direito à recompensa no momento que a solicitamos? Eu acho que não é por aí. Apesar de não estarmos maltrapilhos, é o nosso íntimo que conta, certo? E por que julgamos então pela aparência os outros? Então, vamos avaliar a nossa balança e tentar nos ver, ou alguém próximo, quem sabe os nossos filhos, irmãos, pais, ou até mesmo a nós mesmos, naquela situação especulada. Quem sabe passaremos a mudar um pouco o nosso julgamento. Aquele ser, além de estar em sua batalha pessoal também, assim como nós, também é o campo de trabalho para aqueles que se propõem a ter um pouco de compaixão com ele. Fiquem com a paz do Cristo.